dizer para vocês, né, agradecer a paciência de vocês, a persistência ao longo desse semestre. Foi completamente diferente de tudo que a gente poderia imaginar. Acredito eu que muito diferente do que vocês desejariam está acontecendo. Né? Vocês estão aí no primeiro período, estão chegando, né? Muitos chegando na graduação agora, outros, né? Fazendo um segundo curso, enfim. Mas vocês, né, cheios de expectativas para esse início de graduação e, infelizmente, acontece algo assim tão extraordinário quanto foi essa pandemia, né, que nos forçou a utilizarmos, né, ferramentas outras para tentar suprir ao máximo, né, a demanda que diz respeito à educação. E eu sei que, acredito eu, que a gente conversava hoje, né, os professores do curso de Direito hoje conversando no grupo, falando, né, sobre justamente como foi desafiador esse semestre para a gente. E eu tenho certeza que, da mesma forma que foi desafiador para a gente, foi desafiador e mais para vocês, né? Mas eu acredito que, dentro das possibilidades que tivemos, nós conseguimos realizar, né, um bom trabalho, né? Claro que presencialmente a gente poderia vivenciar outras questões, outras coisas, né, possíveis também de serem trabalhadas, a própria questão do contato, do olho no olho, né? Mas eu acho que a gente conseguiu atingir alguns objetivos, certo? E eu né, estou encerrando hoje as nossas aulas, né, com a sensação de dever cumprido mesmo. Não sei se, né, vocês compartilham comigo dessa experiência, dessa sensação, por assim dizer, né, de que, claro, poderia ter sido melhor, poderia, até porque a gente está, né, fora do nosso ambiente, né, ideal. Mas eu acredito que a gente atingiu os objetivos. Aí, antes da gente começar a falar um pouquinho sobre a nossa revisão, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, né, da experiência, um tipo de avaliação, né? Tanto do formato da aula, quanto, né, dessa relação que a gente estabeleceu aqui. Quem quiser falar, fica bem à vontade para dizer aí para a gente o que, é que vocês acham. Depois a gente conversa sobre a revisão. Quem quiser. Professora, eu vou deixar para os colegas falar, que eu falo demais. Então, falo por último, se tiver um espaçozinho. Deixa para os colegas falar. Cleiton, rapaz. Cleiton, eu vou tomar a liberdade, professora, de começar, porque eu peguei o ônibus já ele lotado, né? E a senhora sabe que é uma frase que eu costumo falar para minha filha, a gente não tem que pegar o ônibus lotado e ainda querer ir na janelinha. Então, como eu já peguei andando o bonde, para mim, no começo, eu visualizei muita dificuldade, devido à pandemia, à distância. Outra coisa, quando eu vim da Europa, eu não tinha visto pandemia lá, eu cheguei dia 30. Então, quando eu cheguei aqui, que teve o carnaval, em seguida, a pandemia pipocou na Europa. E aí, eu achava que, ainda pensei que não fosse parar pipocar tanto aqui, devido nessas coisas que muita gente estava falando. E hoje, dia 25/6, a questão da pandemia, da mudança, porque nesse caso aqui, deixar tudo na Europa, porque eu tenho casa lá, deixei minha vida toda lá, eu não posso voltar, nem tão cedo. E comecei o curso de Direito já com ele em andamento. E o surpreendente é o quanto vocês, como professores, a equipe toda, professor Anderson, eu sei que eu estou em débito assim, de participação de aula em outras matérias, principalmente na da senhora, que eu pouco assisti. Quer dizer, eu quase não assisti, mas tenho lido o material, tenho visto de outras formas. E o que acontece? Foi como, para mim está sendo como desembuiar uma nova vida, uma nova forma de... Porque vocês têm, através do... Vocês estão de parabéns, porque vocês, através da estrutura que vocês têm online, e por nunca ter esse hábito, aqui no Brasil não se tem esse hábito. O EAD ainda está... Entendeu? Existe muito curso EAD. Mas eu acho que até o próprio EAD, se eu estiver errada, professora, a senhora me corrija, ele está mudando o formato de ser feito.
ele está melhorando. Essa pandemia diz que todo mal traz um bem, né? E ele está melhorando em todas as formas, de todas as maneiras. E vocês estão dando show de bola. Eu só tenho assim, que parabenizar a equipe. Eu tenho absorvido bem as matérias. Minhas amigas, meus amigos da faculdade, eu não conheço nenhum, mas eu já tenho todo mundo no cantinho do meu coração, porque tem me ajudado bastante. E eu consegui me inteirar, eu não contava com as perdas, é porque a gente só acha que vai acontecer com os outros. Mas perdas faz parte também, porque é da questão da pandemia, né? Mas, quanto a isso, eu só tenho a parabenizar todos vocês e ao aprendizado. Eu sei que cada um depende de cada um para estar absorvendo a matéria, né? Mas eu tenho tido um aproveitamento muito bom. E espero que na prova eu consiga, professora, estar passando isso que eu aprendi de vocês, com vocês, entendeu? É isso que eu tenho para dizer e agradecer a todo mundo, aos docentes e aos meus amigos alunos, discentes, para que a gente vai para o segundo semestre fortalecido, se Deus quiser. E antes de se mais alguém quiser falar, eu só queria pontuar essa questão mesmo, né, do acolhimento que eu vejo, né, vocês tendo uns com os outros, procurando se ajudar o tempo todo, né, se alguém está com alguma dificuldade, vai lá, a própria questão da receptividade de vocês para as pessoas que vão chegando, né, depois, eu acho que isso também é um diferencial bem grande. Eu espero que vocês permaneçam assim, com essa essência de vocês, né, desse acolhimento, dessa camaradagem. Eu espero que vocês sigam, né, ao longo da graduação de vocês, tá? Isso, né, ao invés de muita gente fala, né, é competição, não, né, é companheirismo, é solidariedade. Eu acho que isso é massa da turma de vocês, né? Eu falo por experiência que já leciono ensino superior já tem bastante tempo e já tenho, né, nesse mesmo semestre estou com várias turmas diferentes, então vocês têm esse diferencial, né, de união e de acolhimento. Isso é massa mesmo de vocês. Bom, mais alguém queria falar alguma coisa sobre uma breve... Eu não sou muito fã da palavra avaliação, mas de uma perspectiva, né, do que aconteceu ao longo desse semestre. Então, atípico. Alguém quer falar mais alguma coisa? Professor, aqui é Alexandre. Oi, Ale, diga. Eu gostaria de assim, deixar que a senhora ficasse ciente de que antes de começar a estudar sociologia aqui, eu tinha uma visão um pouco deturpada, né, do que é direito, dessa versão humanizada do direito. E foi uma coisa que eu consegui compreender bastante nas suas aulas, que é necessária a humanização, a aproximação entre o direito e a sociedade. Porque por mais que eu estudo algumas leis, assim, é tudo muito bonito na teoria, mas a gente tem que ter essa visão crítica como operadores de direito. E eu sempre fui meio cabeça dura, porque é difícil a gente querer, né, enxergar, aceitar os pontos de vista, mas se é real, a gente tem que enfrentar mesmo. E nas suas aulas eu consegui, né, não para aquele método de, como é que eu posso dizer, de absolutismo, mas através da razão, né, de aspectos científicos e didáticos, a senhora conseguiu me fazer enxergar melhor isso aí. Então, essa foi minha visão. Entre outros aspectos, para mim, resumidamente, foi isso que, para mim, me serviu bastante. Legal, fico muito satisfeita em ouvir isso, porque justamente é quando a gente vê que a gente, né, os objetivos que a gente traçou no início, quando a gente planeja a disciplina, né, a gente buscou, eu estou vendo pela sua fala e pela fala de vocês, pelas respostas, pelo o desenrolar das nossas aulas, que eu acredito que a gente esteja atingindo, né, essa percepção, né, de um caráter mais humanístico, né, da ciência que vocês escolheram. Eu acho que isso é muito massa mesmo. Que bom que de uma certa maneira eu consegui contribuir para alguma transformação ou alguma mudança de perspectiva, que eu acredito que é para melhor, né, para você, Alexandre, e acredito que para os demais também. Estou muito feliz mesmo, tá? Alguém mais? Sim, professora, eu quero falar. Foi, Diga lá. assim, para mim, está sendo, né? É muito bom, porque tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo,
Mas aí eu consegui, assim, compreender, né, com a sua didática de ensino, é muito boa, esclarecedora, assim, eu tirei muitas dúvidas, coisas que eu achava muito chato, filosofia, muito, sociologia, olhe, quando junto os dois, aí eu odiava, mas a senhora conseguiu remeter, né? Conseguiu remeter e eu aprendi muito, muito mesmo. E para mim está sendo como uma vitória, porque eu passei por várias situações, não esse da pandemia só, mas eu estou conseguindo vencer, né? E aí está bem perto já para o segundo período, né? Finalizando aí as provas, mas é muito boa a sua didática, a senhora consegue transmitir para a gente. Pelo menos é o que eu acho, né? E que os outros demais, eu acredito que tem essa mesma sintonia, consiga passar de forma objetiva, né? O conteúdo, a explanação, mas é muito bom. Posso dizer que é muito boa a sua aula, viu? E eu agradeço também, né? Porque esclareceu, né? Muita coisa. Eu consegui absorver muito, né? Muito conhecimento. Então, para mim, é muito gratificante. Foi muito bom. Ah, que ótimo, Jássica, que ótimo mesmo, né? Também conseguir fazer você ter um outro olhar, um olhar mais diferenciado em relação, né, a algumas ciências que talvez você não tenha tido a oportunidade, né, de entrar em contato. Então, enfim, com outras perspectivas, você tinha criado uma imagem que, na verdade, não seria tanto, né? E isso só mostra que, assim, se a gente pudesse ter tido esses encontros que a gente tem pessoalmente, eu acho que teria sido ainda mais produtivo, ainda mais positivo para vocês. Obrigada mesmo. Mais alguém? Mais alguém, gente? Tudo isso que a Jace falou, professora, é a pura verdade. Eu acredito que, assim, quando se tem um professor que sabe passar, transmitir o conhecimento para as pessoas, é bom, porque tem professor que sabe muito para ele, mas não sabe passar para outras pessoas, ou seja, transmitir o conteúdo. Então, a senhora tem aquela facilidade, aquele jeito de passar a disciplina e que as pessoas interagem, fica mais fácil de ser compreendido. Então, tudo isso que a Jace falou é verdade. Eu acho que vai muito do professor, também do aluno da participação em aula. E como a senhora mesma falou, se fosse presencial, talvez pudesse ser melhor, mas não deixando de lado que mesmo online está sendo ótimo, está sendo proveitoso, apesar das vezes travar muito, assim, não sei se é a internet, o sistema, mas para mim é Maria José que está falando. Está sendo muito proveitoso, e assim, eu conheci, assim, as meninas, assim, mesmo online, mas são 10. Online nada, hein? Você me conhece. Agora, Dea, eu tive o prazer de conhecer hoje pessoalmente, viu, professora? Mesmo nessa pandemia. Coisa boa. Eu não vejo a hora de poder quando a gente voltar para as nossas aulas presenciais, mesmo que eu não esteja com vocês, eu vou pedir uma brechinha só para passar, né? Para dar um oi, né, professora? Para dar um oi, né? De fato, com vocês. Mesmo que eu não esteja mais dando aula para vocês, mas eu vou lá dar um oi ao vivo, presencialmente. Tá certo? É importante. Eu, pessoalmente, gosto eu admiro a senhora. Professor. Não é por estar aqui na sua frente, não. Assim. Mas eu, particularmente, gosto muito da senhora. Muito gosto muito da senhora. Se eu não gostasse, eu diria. Muito. Ô, professora, eu cheguei depois, mas eu vou ser bem breve, porque eu acho que o debate é sobre se o que a gente achou, não é isso? Da disciplina. Sim. E eu digo que são cadeiras realmente que puxam a gente para pensar numa coisa que a gente não gosta muito, né? Vamos ser bem sinceros. Mas a sua maneira de passar é tão leve, assim, que você só não entende quem não quer. O conteúdo é leve, os slides são explicativos, a fala tem coerência com o conteúdo. E um dos trabalhos que a senhora passou, que eu aprendi muito com ele, acho que vale a pena falar aqui, acredito que os colegas também, não sei se todos, mas acredito que sim, foi a questão da antropologia jurídica, né? A importância que tem a filosofia também para o direito, e naquele trabalho da antropologia, que a gente trazia a antropologia como ciência, né?
e que já existiam estudos fora também do país, poder acompanhar essa evolução foi muito importante. Eu não sabia que isso era tinha tanta importância assim no mundo todo, né? E eu lhe agradeço, aprendi muito, hoje eu vejo de outra forma, né? Essas ciências, vejo de outra forma e, assim, tudo está inserido e parabéns aí pela forma de passar o conteúdo para a gente. Muito obrigada. Obrigada, minha linda, obrigada. É a tecnologia em nossas vidas. Massa. Tem mais pessoas aqui que estão com a mão levantada, acho que está Yasmin e está Daniel, acho que Cleiton também. Por favor, quem quiser também fazer a contribuição, a gente continuar aqui com a nossa revisão. Oi, professora, vou ser bem rápida. Tá bom. É só para comentar mesmo que realmente, assim, é uma visão que a gente tem depois de sociologia diferente, porque nem sempre a gente presta atenção nesse tipo de coisa, né, que é dado, e é muito importante porque eu acho que é uma das matérias que mais reflete, assim, no que a gente vê hoje. Então, tipo, e por vários ângulos, tipo, teve a questão da antropologia, a sociologia em si, até algumas aulas da senhora que eu percebi, da senhora não, até algumas aulas suas que eu percebi, assim, que tem até um fundamento histórico por trás, toda uma preocupação para fazer a gente, de fato, entender o porquê, não só o que é, mas o porquê que é aquilo ali que está sendo passado. Então, assim, eu achei muito massa mesmo. E a senhora tem uma didática muito boa de se dar, então foi muito massa para mim, foi muito legal mesmo. Que ótimo. Obrigada, querida. Daniel e Cleiton, eu acho que também tinham levantado a mão. Só elogios, professora. Professora, boa noite, Daniel. É bom de vez em quando. Diga, querido. Professora, a disciplina, assim, foi muito proveitosa para todo mundo. Todo mundo aprendeu a antropologia jurídica, a sociologia no geral, a jurídica. Foi uma disciplina muito proveitosa para todo mundo, como todo o corpo docente da Uninabuco, todos os professores desse primeiro período foram excelentes. Porém, a gente sabe, né, professora, que está bem longe da realidade, porque tem hora que o sistema ainda trava, ainda não funciona 100%, e de certa forma, assim, prejudica um pouco, mas nesse primeiro momento eu acredito que todo mundo se superou, que é o mais importante, né? E a gente agradece aí que, de certa forma, no contexto geral, todo mundo aprendeu bastante, e foi uma experiência nova para todo mundo, né? Que ninguém imaginava, né, que seria assim. Mas estamos passando, né? Vamos passar. Eu acho que a palavra que você falou é a questão aí de superar desafios, né? Acho que é uma palavra que define bem todos nós nesse momento, é a questão da resiliência, né? De aprender e tentar se reinventar diante de uma situação aquém daquilo que a gente imaginava. Então, a gente não desiste, né? A gente vai lá, aprende e tenta se adaptar a isso, né? Que é justamente o que a resiliência fala pra gente. Obrigada, Daniel, pela tua opinião. Obrigada mesmo, tá? De nada, professora. Cleiton? Boa noite a todos, boa noite, professora. Eu, em particular, a sua disciplina, eu tenho muito a agradecer a sua pessoa pela forma que nos tratou, tá? Pela paciência também, queira que não, viemos com muitas queixas, né? Pelo modo que começamos, mas para mim eu tenho um medo muito grande desse começo no direito, não é? Essas questões subjetivas, essas disciplinas subjetivas, eu tenho o maior medo, sabe, de não poder dar certo. Mas o grupo, e você, como a gente está falando da sua matéria, para mim, especialmente a senhora, nessa matéria, sabe? Eu sou de filosofia também, e de demais professores. Eu agradeço muito. Tem aquele ditado, né, que às vezes tem certos momentos que a gente nunca esquece. Para mim, um momento que nunca esqueci foi desde o primeiro dia de aula. Eu nunca esqueci o cafezinho com pão. Tá certo? Então, isso, nunca esqueci do primeiro dia de aula, senhora. Então, para mim ficou marcado Então, obrigado, tá certo? E eu feito
o amigo falou anteriormente, Daniel, realmente não é o modelo assim que nós desejávamos, né, ter para começar um curso de direito. Bom seria presencial, né? Mas estamos aí. Eu espero que isso passe logo para podermos nos encontrar e até mesmo para poder agradecer pessoalmente pela forma. Tá bom? A gente marca para tomar um cafezinho na cantina da faculdade. E tu parar de me pedir bolo. Você está devendo bolo. Eu ganhei bolo hoje. André está devendo um monte de coisa já. Menino, eu nem te conheço, já te devo tanto. Meu Deus, eu preciso de um advogado. Só isso, professor. Obrigado. Obrigada, Cleiton. Então, gente, eu agradeço bastante, né? Já falei, né, do meu sentimento, né? E fico muito satisfeita em ver, né, que apesar dos pesares, né, a gente está conseguindo, né, atingir nossos objetivos. Eu tenho conseguido de alguma forma contribuir para a formação de vocês. Espero que, sinceramente, lá na frente, quando vocês estiverem atuando, né, na vida profissional de vocês, em algum momento vocês, né, estejam lá e percebam, eita, essa perspectiva aqui, a gente viu lá na faculdade, pode nem lembrar o nome da professora, né? Mas só de lembrar que a discussão foi feita, que isso, de alguma forma, né, mexer um pouquinho com vocês, eu acho que já é a realização, né, de nós, professores e professoras. Muitíssimo obrigada mesmo, tá? Bom, em relação à nossa disciplina, né, que semana que vem vai ter a nossa prova, você acha que a última ou a penúltima de vocês, acho que a última prova de vocês é a da DOL, né? Mas a nossa vai ser a última, né? Então, quem já participou da primeira unidade sabe mais ou menos como vai funcionar, como é o modelo da nossa prova, certo? A diferença dessa agora é que ela só vai ter questões fechadas, tá, gente? Questões objetivas. Então, a gente não vai ter questões para vocês discorrerem, responderem. A prova ela vai estar disponível aqui no Teams, no mesmo jeito que foi na primeira unidade, tá certo? O Anderson é sempre muito preocupado com vocês, de uma maneira geral, assim, com proporcionar o melhor possível para vocês. A gente estava decidindo hoje, ao longo do dia, né, conversando sobre o tempo, né, para vocês realizarem a prova. Aí acho que ele vai confirmar direitinho, mas salvo engano vai estar liberado para vocês que a partir das 18 horas ou até mais cedo, se eu não me engano, ele está para ser decidido isso, para ter um tempo um pouco maior para vocês responderem a prova. Até porque a gente sabe, né, que acaba que os imprevistos, como foi mencionado aqui, eles vão acontecer, né, e a gente tem que estar apto. Mas do mesmo jeito que aconteceu na primeira unidade, se alguém tiver com algum problema na hora de acesso, não estiver acessando de jeito nenhum, os professores vão estar disponíveis no horário da aplicação da prova, aqui no Teams, nos WhatsApp, né, nos grupos, para disparar a prova, né, no e-mail, se porventura a pessoa tiver com algum problema de acesso aqui no Teams, tá bom, gente? Então, não é para ninguém ficar sem fazer prova, para todo mundo, né, fazer a prova tranquilamente, com tempo, né, para pensar, para ler, para interpretar as questões, né, porque provas de múltipla escolha tem muito de interpretação. Às vezes a gente perde questão que a gente não interpretou direito, justamente porque a gente não teve a tranquilidade para ler a questão e parar e raciocinar um pouquinho. Às vezes uma palavra, uma vírgula, né, muda o sentido da questão e leva a gente para um caminho que deveria ser o outro, ou até mesmo na hora de uma alternativa. Então, né, isso está sendo pensado também para vocês, do tempo certinho que vai ser a prova para vocês, para ninguém ficar, né, se sentir prejudicado. E especificamente a nossa disciplina, né, como vocês sabem, a prova de segunda unidade, né, da instituição, ela abarca todo o conteúdo que a gente viu, tá? Então eu procurei mesclar bastante esse conteúdo, mas muita coisa do que a gente também viu na primeira unidade vai voltar agora na prova da segunda. Então, também é tranquilo nesse sentido. Então, as atividades que a gente fez, né, aquelas atividades de revisão, as atividades que a gente fez em sala de aula, né, até questões que vocês, né, me enviaram quando eu pedi para vocês bolarem questões, eu aproveitei, eu adaptei algumas coisas. Então, assim, tá tudo dentro daquilo que a gente estava discutindo nas nossas aulas, certo? Então,
Quem, porventura, não pôde assistir uma aula, não conseguiu estar online, todas as nossas disciplinas, todas as nossas aulas, elas estão gravadas no YouTube, vão ficar até o final do semestre. Depois do final do semestre, né, a gente vai encerrar o canal, mas até lá vocês vão ter, né, para assistir, então fiquem à vontade. Quem, porventura, não tiver, né, o acesso, eu vou botar aqui o link do canal do YouTube, tá? Porque como é um canal meu, enquanto professora, aí tem lá, né, os vídeos de todas as disciplinas que eu dou aula. Então, eu tô com 5 disciplinas. Então, é só vocês procurarem pelos vídeos da disciplina nossa, né, da Sociologia e Antropologia Jurídica. Aí vocês assistem lá todas as aulas, tá certo? Já eu ponho um link aqui, deixa só eu abrir, que eu compartilho com vocês. Ou aqui ou lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Bom, e agora, em se tratando, né, da nossa disciplina, né, que, de uma maneira geral, a gente vai discutir muito conceitos, certo? A gente vai discutir muito os principais teóricos da sociologia, né, os 3 grandes teóricos da sociologia que a gente já discutiu na primeira unidade, né, o Marx, o Durkheim e o Weber. Então, eles vão voltar, tá, para essa nossa segunda unidade. Então, pensando, como é que eu posso dizer para vocês? Entender quem são esses caras e quais são os principais conceitos que esses caras defendem, né? Então, Marx é conhecido por que ideia? Weber é conhecido por qual? Durkheim por qual? E a partir dessa perspectiva entender como eles, né, direto ou indiretamente, influenciaram, certo? A sociologia em consonância com o mundo jurídico, tá, gente? Do mesmo jeito, a gente vai trazer essa discussão mais prática no que diz respeito, né, à aplicabilidade da sociologia e da antropologia dentro do mundo jurídico, que a gente já viu também um pouquinho na primeira unidade, quando eu pedi para vocês, né, me explicarem, me definirem o que é a sociologia jurídica ou o que a sociologia contribuía para o mundo do direito e o que é a antropologia também. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de controle social, né, desse direito enquanto ferramenta, né, fruto da sociedade criada justamente para estabelecer a norma, estabelecer regra da sociedade. Então, gente, não vai ser nada para além daquilo que vocês estão acostumados nas nossas aulas. Sendo assim, eu preparei aqui, separei, né, 10 questões para a gente resolver juntos agora, tá? Vocês vão perguntar, professora, são as 10 questões da prova. Eu não seria doida, né, gente? Trazer as 10 questões da prova para fazer aqui na revisão com vocês, mas é dentro desse modelo, tá certo? Mais ou menos como vai estar aqui para vocês, tá? E aí eu tá vendo aqui que a possibilidade de criar, né, falando do canal do YouTube, né, playlists, né, ou seja, só da disciplina de vocês, então vocês já encontrariam lá só os vídeos da disciplina de vocês, para vocês irem dormir, põe lá no fonezinho e vai dormir ouvindo a minha voz estudando para a prova, certo? Revendo as nossas aulas, tá bom? Então, ó, eu vou colocar aqui como é que vai funcionar essa nossa revisão. Eu vou colocar aqui a questão, a gente lê todo mundo junto, e aí no chat vocês colocam o número da questão e a letra que vocês acham que é a resposta, tá? E aí a gente discute qual é a resposta certa, por quê, tá bom? Então, fiquem apostos aí. Eu vou postar, vai estar aqui na apresentação no Teams, aí vocês botam a alternativa. Então, a questão 1, qual é a letra que vocês acham que responde aquela questão? Que é a letra correta. Tá joia? Então, vamos embora ler aqui a nossa primeira questão. Bora lá, já começamos com um dos pais da sociologia. De acordo com Emile Durkheim, os fatos sociais, lembrando que fato social é o conceito mais importante, né, do Durkheim, são características que moldam o comportamento dos indivíduos em sociedade. Os fatos sociais são definidos pelo autor como sendo. Quais são as características que o Durkheim fala dos fatos sociais? Pausa. Daniel está falando que não está aparecendo aqui para ele. Vocês estão vendo o slide, gente, que eu compartilhei? Está aparecendo para vocês o slide, gente? Para mim está sim. Sim, professora.
Quem porventura não estiver aparecendo, sai e entra de novo, porque aí o sistema atualiza, não me pergunta por quê, mas isso funciona, tá certo? Quem não estiver conseguindo ver aqui o slide, sai e volta, tá bom? Mas não se preocupa que depois eu compartilho o slide também com as atividades, nem se aperreie quanto a isso, tá certo? Bom, vou ler novamente para a gente responder. De acordo... Cleiton já está ajudando ali para apertar F5 e atualizar a tua página, Daniel. Ó, de acordo com M. Durkheim, os fatos sociais são características que moldam o comportamento dos indivíduos em sociedade. Os fatos sociais são definidos pelo autor como? Quais são as características? Letra A, exteriores ao indivíduo, expressivos e generalizados, né? Letra B, generalizados, expressivos e naturais. Letra C, exteriores ao indivíduo, coercitivos e generalizados. E letra D, coercitivos, naturais e expressivos. Quais são as 3 características que o Durkheim fala que os fatos sociais têm? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Daniel já está ali respondendo. Quem mais? Podem responder. Botem o número da questão, gente. 1 e qual é a letra, tá? Yasmin está com dúvida entre a A e a C. Calma, vamos ver. A e a C são bem parecidas, né? Já se foi na C, Daniel na C, já tinha dito. Letra D. A letra também. O que mais? Leandro, C, né? Só fazendo a resposta, né? Tirando a dúvida da Yasmin, que ela estava em dúvida, Kátia C também, né? Entre A e C, eles são bem parecidos. Então, o que a A fala? Que os fatos sociais, eles são exteriores aos indivíduos, ou seja, né? O fato social acontece ao nosso redor, é exterior a nós, não é nosso, certo? Eles são expressivos, né? Sou eu que expresso esses fatos sociais, e eles são generalizados. A gente usou até na época que a gente discutiu sobre isso o casamento como um exemplo, né, de um fato social, tá? Mas a gente viu que uma das coisas que os fatos sociais são é que eles buscam, como é que eu posso dizer, né, um controle, tá? A questão de moldar. Então, quando a gente parte nessa perspectiva, eles são exteriores aos indivíduos, eles são generalizados e eles nos, né, controlam, ou seja, eles são coercitivos, certo? Eu lembro que até perguntei até a vocês se vocês sabiam o que significa essa palavra, né, coerção, né? A está relacionada com a de coagir, né? Ou seja, ele nos impõe alguns, né, modelos de comportamento, tá? Então, os fatos sociais, eles são exteriores aos indivíduos, coercitivos e generalizados. Consequentemente, a resposta certa, né, é a letra C, que eu vi aqui que muita gente respondeu C. Ótimo. Podemos partir para a próxima? Questão número 2. Embora. Bom, ainda continuamos em Durkheim, tá? A sociologia para Durkheim deveria ocupar-se do estudo das sociedades no intuito de, certo? Ele é um dos criadores da ciência, então ele fala que a sociologia deveria estudar as sociedades buscando o quê? Letra A, conhecer a fundo, né, o ser humano e suas diversas facetas perante a sua interação com o outro, priorizando sua individualidade. Letra E, entender a fundo os processos sociais que formam a realidade social do homem, atentando principalmente aos aspectos gerais e não aos individuais. Certo? Letra B. Letra C, descobrir e tratar todos os males humanos que afligem a sociedade, tendo como objetivo a formação de uma raça humana perfeita. Senti, né, vibrações de Hitler aqui nessa alternativa, tá? Letra D, a criação de uma seita científica, olha que extraordinário, com o objetivo de construir o verdadeiro conhecimento em busca da perfeição humana. E aí,
A, B, C ou D? O pessoal tá ali, Yasmin, Léo, Dalmir, Daniel, Kátia, Arleson, todo mundo indo na letra B e todo mundo lindamente acertando. Certo? Perfeito, gente. Isso mesmo, né? E se a gente parar para pensar, a questão anterior nos ajuda a responder essa, né? Porque quando a gente fala aqui do Durkheim trabalha com a questão do fato social, que é, né, o coletivo e não do indivíduo. Quem estuda a questão do indivíduo, né, é justamente o conceito de ação social. E quem é que fala de ação social é o Weber. E a gente está aqui falando, né, do Durkheim. Beleza. Segunda questão, letra B. Ok, gente? Alguém discorda? Alguém não concorda com a alternativa? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, levanta a mãozinha. Professora, a primeira questão aí já mata, porque assim, quando ele fala a pergunta já diz qual é a resposta. Quando ele fala de coletivo, de sociedade, então tudo que é individual não cabe, entendeu? Isso, né? Apesar da sociedade... Desculpe, fala. E apesar da sociedade ser o conjunto, né, de indivíduos, mas na perspectiva de Durkheim, o que importa são as ações do coletivo, né? São os fatos sociais. Uhum. Pois bem, é isso aí. Pronto, beleza. A Alexandre também viu que, tá vendo? É a questão da pressa, Alexandre. Tem que ler com um pouquinho de calma e tranquilidade, né? Porque, como o Dea falou, às vezes a pergunta, às vezes o enunciado da questão já traz a resposta. Só basta a gente estar atento, certo? Segunda questão, letra B. Vamos para a terceira questão. Abre aspas. Abrange o estudo do homem como ser cultural. Investiga as culturas humanas no tempo e no espaço, suas origens e desenvolvimento, suas semelhanças e diferenças. Todas as sociedades humanas, passadas, presentes e futuras, interessam ao antropólogo cultural. A passagem acima refere-se à letra A, antropologia física, letra B, antropologia cultural, letra C, sociologia do direito, ou letra D, fisiologia. Dalmi já foi lá bem rápido, está marcando corrida para responder as questões. Está todo mundo aqui respondendo. Essa tá na cara, vocês concordam comigo? Que está até no enunciado, né? Fala ali, interessa a quem? Ao antropólogo cultural, né? E a alternativa da resposta dela é justamente a antropologia cultural, que é justamente o braço da antropologia que estuda, né, as relações do homem enquanto sociedade, as produções, aquilo que os homens, né, criam, desenvolvem, as tradições que são repassadas, tudo isso diz respeito à antropologia cultural, que é o ramo da antropologia que vai mais servir ao mundo jurídico, tá, gente? Então, né? Aí a gente percebeu que gente, é só um pouquinho de atenção, certo? É só ter tranquilidade na hora da interpretação e da leitura. Esse eu ia errar também, Ju. Oi? Esse eu ia errar. Assim, eu li rápido, aí depois, quando eu voltei lá, eu li interessa ao antropólogo. Aí eu, pera, não é isso não. Aí quando eu voltei, eu já tinha errado e apaguei. Exatamente, né? Então tem esse problema também. Já tem que, peraí, talvez pode ter casca de banana, né? Que o professor tem uma pitada de sadismo, né? Gosta de botar uma casquinha de banana para ver se vocês, né, prestam atenção ou não. Então tem ali sociologia do direito, né? Uma palavra, um conceito que talvez pudesse levá-los a incorrer no erro, né? Mas, de fato, a resposta da terceira questão é letra B. Não é? Quarta questão. São campos de estudo da antropologia cultural, ou seja, a questão de baixo já também está relacionada com a questão anterior, tá? Primeiro, a etnografia. Segundo, a etnologia. Terceiro, a linguística. 4, folclore. E 5, a antropologia social. Estão corretas, né? Letra A, apenas a 1 e a 2. Letra B, apenas a 3 e a 4. Letra C, apenas a 5. Ou letra D, todas estão corretas. Podem responder lá a quarta questão. Sim, eu acho que
Acho que é D. Quem falou foi Kátia? Letra D, professora. Letra D, muito bem, querida. Aí as meninas estão respondendo, não estou nem olhando o chat para não serem influenciadas pelo chat. Isso mesmo, gente. Letra D, todos esses campos, eles são áreas, né, que são áreas de interesse, tá, da antropologia cultural, todos eles. Resposta certa, letra D, tá? Casca de banana aí é o folclore, viu? Mas se você lembra, mas se você lembra da aula do slide, tá lá, né? Folclore. Mas uma dica que numa questão como essa vai por eliminação também, se você não souber, não tiver 100% de certeza. Você vai por eliminação. Etnografia se encaixa, etnologia também, linguística então, também. Onde aparecem as duas, né? Onde aparecem as três. Então, você já vai, por eliminação, você consegue responder, certo? A alternativa. Sim, senhora. E Yasmin, você disse que ia marcar a B, que era apenas a 2 e a 3. Né? É verdade, eu caí nessa pegadinha aí, porque eu esqueci, eu desclassifiquei logo a primeira, porque eu pensava que como era algo escrito, aí não se encaixava na cultural. Mas aí assim, por isso que eu fiquei nessa dúvida. A escrita não é algo que nós produzimos enquanto grupo social, então faz parte, né, da nossa cultura. Então, quem estuda é antropologia cultural. Tá? Entendi. Quinta questão. Estamos na metade aqui da nossa revisão. Aí agora, depois que a OAB passou a resolução 01 de 2009, que cobra a disciplina de antropologia e seus exames, várias universidades incorporaram esta disciplina em seus currículos como antropologia jurídica. Sobre tal área e suas regras executáveis, que é um dos conceitos, né, da antropologia jurídica, é incorreto afirmar que, atenção nessa palavrinha aí, tá? Eu quero a alternativa que não tem nada a ver com os fatos, as regras executáveis dentro da antropologia jurídica, tá bom? Então, letra A. A antropologia jurídica é a investigação dos mecanismos de regras executáveis da sociedade humana por meio de métodos que empregam teorias antropológicas. Letra B. Regras executáveis compreendem normas formais, não necessariamente positivadas, garantidas pela organização social e dotadas de poder de sanções negativas, que são o que a gente conhece como punições, ou sanções positivas, que são as premiações, aqueles que desviam das normas comuns, tá? Isso também tem a ver com a antropologia jurídica e as regras executáveis. Letra C. A antropologia jurídica prima pela supremacia da cultura jurídica sobre qualquer outra. E letra D. O estudo das regras executáveis compreende tanto seu processo de positivação, sua conceituação ideal, sua aplicação e os desvios dessas regras. Então, gente, qual das 4 alternativas não tem nada a ver ou está errado de acordo com as regras executáveis da antropologia jurídica? Isto mesmo, né? O pessoal, né, tá lá marcando, certo? A letra, a resposta é a questão errada, viu, gente? Então, eu quero a questão que não tem nada a ver com regras executáveis e da antropologia jurídica. Então, a alternativa correta é a letra C de coração, C de casa, né? Estou vendo aqui, acho que foi, alguém botou outra letra. Alguém duvida, gente? Alguém discorda, perdão, da alternativa, ou todo mundo concorda que é a letra C? Pois é, Yasmin, você tem que ficar atenta, porque eu pedi a errada. A alternativa é errada. Isso. Letra C. Professora, eu li as outras, achei um pouco complexa, mas quando eu cheguei na C, eu disse, é essa, porque a antropologia jurídica, né, ela não prima pela supremacia da cultura jurídica, é muito mais além disso aí. Então... É pelo contrário, né? Ela veio justamente questionar aqueles dogmas da cultura jurídica,
Sem trazer uma outra perspectiva, um olhar mais amplo. Amplo, mais humano, trouxe outras ciências para dentro do tribunal. Isso mesmo, exatamente. Pensando nisso, eu digo não, é a letra C. Não respondi aqui com medo, mas seria essa que eu iria responder. Por esse motivo. O momento de acertar e de errar, né, é agora, a gente está aprendendo. Então, não se acanhem, por favor, tá? Quinta letra, C de casa. Que vergonha. Sexta questão, essa também é pequenininha. Todos os itens abaixo são aspectos jurídicos da cidadania, exceto, ou seja, 3 deles têm a ver juridicamente com a cidadania, menos um, tá? Então, bora lá. Letra A, privilegiar a elite social é um aspecto da cidadania. Liberdade é um aspecto da cidadania. Combate a todas as formas de discriminação. E princípio da igualdade. E aí, qual desses não tem nada a ver com cidadania? E o que a gente estudou numa perspectiva, né, jurídica. Eita, agora essa foi todo mundo na cara, na lata. Perfeito. Certo, gente? A gente estava discutindo, falando até, acho que 2 aulas passadas, sobre, né, a questão da Revolução Francesa, das contribuições, né, para os novos paradigmas da sociologia jurídica, justamente a noção de liberdade, de igualdade, né? Perfeito. Então, quando fala ali em privilegiar a elite social, a cidadania justamente é o contrário, é garantir, né, igualdade de direitos a todos aqueles, né, que fazem parte daquele grupo social, daquela sociedade, tá bom? Letra A. Facinho essa, né? Essa foi de presente, foi tranquilinha para vocês. Então, sexta questão, letra A, tá? Sétima questão. Bora lá. Marx, Durkheim e Weber, né, os 3 autores clássicos da sociologia, tiveram, cada um a seu modo, uma vida política intensa e fizeram reflexões importantes sobre o Estado, né, sobre a ideia de Estado-nação, e a democracia de seu tempo, ou seja, do período que eles estavam escrevendo, pensando, tá? Isso é uma citação que está no livro do Nelson Dácio Tomás, tá aí direitinho a referência para vocês. É sabido que cada autor clássico da sociologia, apontado no texto acima, buscou um objeto para que pudesse, com seu método, observar a realidade social. Nesse sentido, enumere a segunda coluna a partir da primeira e, posteriormente, marque a alternativa correta. Então, tá aqui os 3 caras, certo? Marx, Durkheim e Weber, e aqui do lado 3 conceitos. Cada um desses conceitos é de um desses caras. Então, vocês vão enumerar e vão ver qual é a sequência correta das letras. Se é letra A, 2, 1, 3, letra B, 3, 2, 1, letra C, 1, 2, 3, e letra D, 2, 3 e 1. Dalmir foi além, né, de dizer qual é a letra e botou qual era a sequência certinha. Por que não está aparecendo para mim a informação dos meninos aí no chat, professora? Só aparece a minha. Boa pergunta, não faço ideia. Andréa, para mim também está assim, parece que eu estou falando só. Eu tô sozinha? Estou falando solo? Não, tá todo mundo aqui, o chat não para de subir aqui toda vez que vocês respondem. Eu não vejo de ninguém, eu só vejo a minha resposta. O pior é que na terça-feira o pessoal da turma de pedagogia também estava reclamando disso, que o chat não estava atualizando, né? Eu não sei se isso é algum problema da ferramenta, enfim, né? É a prova que faz isso com esse bichinho. Pronto. A iminência da prova, né? Eu acho, viu? Ele está nervoso. Então, vamos lá. Então, vamos analisar. Então, Karl Marx, qual é o principal conceito, qual é o que Karl Marx mais defende, né? Que foi o que ele cunhou, é a teoria das classes sociais, né, gente? Então, as classes sociais é algo que Marx analisa desde sempre, né, na história. Então, é base da teoria marxista, a ideia de classes sociais, que existem classes sociais que uma explora a outra, né? O capitalista e o proletariado, nessa relação, muitas vezes, de trabalho que Marx pensa, tá? Então, a gente já colocaria, né, na classe social como número 1, tá? E aí, se a gente fosse olhar nas alternativas, só tem uma alternativa que o 1 tá na segunda, né, na sequência
né, no segundo, que é a letra A. Aí fica fácil da gente responder as outras questões. E qual é o principal conceito de Durkheim, gente? A gente viu duas questões lá em cima, certo? Né? E falando sobre Durkheim, que qual é o principal conceito do cara? Fatos sociais, que é aquilo, né, que envolve. E Max Weber é um pouco do contrário do que o Durkheim fala, né? Que em vez dele falar do coletivo, o Weber se preocupa muito também com o indivíduo e a ação que esse indivíduo produz, que é justamente a ação social, tá? Então, perfeito. Então, a sequência correta, né, seria 2, 1, 3, letra A. Tá certo, gente? E sim, Cleiton, eu vou disponibilizar sim as questões para vocês, não se preocupem, tá bom? Tranquilos com essa questão? Mais uma vez, é só parar um pouquinho para pensar. Questões anteriores ajudou a gente a responder essa, né? Então, é só ter essa tranquilidade, né? Como vocês têm tempo, né? Às vezes, ler, né, a prova toda antes de responder, ou responder primeiramente de lápis para ver se ter certeza se aquela é a resposta certa. Porque aí, como a gente vê, né, uma questão ajuda a responder a outra, tá? Alguma dúvida, Débora, tá aí falando? Não, porque a senhora falou de lápis, eu falei de lápis, fiquei imaginando aqui eu escrevendo no computador com lápis. É porque eu viajei. A minha vivência é no papel, é na prova. Eu viajei, minha amiga. Tá certo. Bom, então a sétima questão, letra A, de amor. Kátia, não se aperrei não, é só prestar um pouquinho de atenção que você consegue, tá? Responder as questões de forma mais tranquila, beleza? Oitava questão. Sobre o conceito de antropologia, né? Analise as alternativas abaixo e veja as que são verdadeiras e as que são falsas, tá? Tem aí 3 alternativas para a gente. É só vocês verem quais que são verdadeiras e quais que são falsas no que diz respeito ao conceito do que é a antropologia, tá? A primeira delas. A antropologia é a ciência da humanidade e da cultura. Seu campo de estudo é muito amplo. Cultura tem tudo a ver com antropologia, tá? A antropologia tem uma dimensão biológica, enquanto antropologia física, uma dimensão sociocultural, enquanto antropologia social e ou antropologia cultural, e uma dimensão filosófica, enquanto antropologia filosófica. Só lembrar daquelas divisões que a gente viu. Então, essa também tá ok, é verdadeira, certo? E a terceira e última, o objeto de estudo da antropologia é o homem e suas obras, abrangendo no espaço, toda a Terra habitada, e no tempo, pelo menos 2 milhões de anos, e todas as populações socialmente organizadas, estudando o homem como um todo. Isso diz respeito à antropologia? Sim. Então, qual que é a alternativa que tem a sequência aonde todas, né, as frases letra C. estão letra corretas? C. Isso. C de casa. C de casa, certo. C de certo, tá? Isso. Exatamente. Todas as alternativas, elas são verdadeiras. Letra C é a que responde a 8ª questão. Isso mesmo, gente. 8ª questão, letra C de casa, tá? Cadê? 9ª questão. Como Max Weber conceituou a ideia de ação social? Olha aí uma questão que também, né, ajudaria uma questão anterior, certo? Então, como foi que Weber, conceituou o que ele chama de ação social, tá, gente? Então, vamos lá. Letra A. Uma ação social é toda ação tomada de forma coordenada, né, e com outros sujeitos. Uma ação social é toda ação voltada para a remediação de problemas sociais. Uma ação social é toda ação que se configura em meio coletivo e sempre com um sentido político. Ou uma ação social é qualquer ação realizada por um sujeito em um meio social que possua um sentido determinado por seu autor. E aí? A, B,
C ou D? As três alternativas, a letra A, tanto a letra A quanto a letra B quanto a letra C, elas parecem que estão corretas, né? Mas tem uma coisinha que que a D traz a perspectiva, isso mesmo, já foi por eliminação, né? Traz a perspectiva de fato do que é o que o Weber defende. Eu acho que é a letra B de bola. B de bola. Por que B de bola, meninas? Porque é uma ação social, é toda ação voltada para a remediação de problemas sociais. Então, engloba a ação com o todo, né? Sociedade. Mas o próprio problema não pode ser oriundo de uma ação social? Pode. Está errado, então? Seria o C. Que ação... Tá errado. A resposta correta é a letra D. D de dado. Ai, meu Deus do céu! Uma ação social. Qual é? Quando a gente compara, vamos ver se fica mais fácil para vocês perceberem assim. Quando a gente compara Durkheim e Weber, Durkheim ele fala do fato social, do coletivo, é uma ação do grupo. Weber fala da ação social, que é a ação do indivíduo, tá? E quando a gente vê na letra D, uma ação social, qualquer ação realizada por um sujeito em um meio social que possui um sentido determinado por seu autor, né? Então, até mesmo, eu cometer um crime é uma ação social, porque eu que optei por fazer aquilo, e a minha ação vai interferir na sociedade, entendeu? Diferente do que Durkheim entende como fato social, que é um evento, né, fora de mim, que acontece fora de mim, muitas vezes até mesmo independente da minha ação, tá? Então, quando a gente fala em ação social, a gente tem que entender que é algo oriundo do indivíduo. André confundiu os rapazes. Isso. Mas é só você lembrar lá do... Verdade, eu confundi ação social com fato social. Com fato social. Aí a confusão foi aí. Aí troquei os dois, aí pronto. Deu nisso. Não. É só você ter claro, né, como eu falei logo no iniciozinho da aula, quem são esses autores e quais são os seus principais conceitos. Então, são esses, né? Pensou Weber, é ação social. Pensou Karl Marx, são classes sociais. E pensou Durkheim, são os fatos sociais, certo? É só você guardar essas referências que vai ajudar muito. A senhora pode só repetir isso aí, é porque isso ficou gravado aqui na minha mente como um jingle. Repita aí, por favor. Pensou Weber? Tá bom. Pensou Weber é ação social, ou seja, o indivíduo, ação do indivíduo, tá? Pensou Karl Marx é classe social, aquela relação de rico e pobre, patrão operário, certo? Marx trabalha muito em cima dessa análise dessas relações. E o Durkheim, ele fala do coletivo, que é justamente o que a gente chama de fato social, tá bom? Certo, perfeito. Obrigada. Nada. Então, a 9ª questão é a letra D de dado, tá? E a 10ª e última questão que eu trouxe para a gente pensar um pouquinho, né? Foi justamente aqui, ó. Para entendermos a ideia de luta de classes, conceito de Karl Marx, né? Classes sociais, e todos os desdobramentos que Marx atribuiu a esse importante aspecto social, devemos primeiro entender o que são as classes sociais a que tanto ele se referiu. Nesse sentido, Karl Marx defendia a ideia de classes a partir da noção de quê? Então, a gente vai entender o que é que Marx percebia como sendo classe social, tá? Letra A. As classes sociais são um conjunto de sujeitos unidos sob uma mesma ideologia política. Olha, todo mundo irmanado, unido, junto, né? Essa perspectiva que Marx analisa de classe social? Não sei. Letra B. As classes sociais são entendidas como os diferentes grupos que se formam em função de sua condição material e social. Letra B. Letra C. As classes sociais estão ligadas pelo conceito de solidariedade orgânica. Olha que lindo, né? E letra D. As classes sociais existem apenas em espaços específicos e em sociedades altamente desenvolvidas, ou seja, não existe em todo lugar, né? Então, gente, qual que é a resposta
da 10ª questão da nossa revisão, letra B de bola. Muito bem. Estou gostando de ver vocês, certo? Alguém discorda, gente? Alguém, porventura, pensou que era uma outra questão para a gente explicar o porquê que não? Tranquilo? Na verdade, não, explique aí, professora, porque, assim, eu ainda estou confundindo, mas me explique aí, por quê? Que é? Karl Marx, ele não é conhecido, né? A teoria marxista, né? O marxismo, né? A perspectiva, né? De que os pobres vão, né? Não vai haver mais rico, as pessoas, né? Vão dividir tudo aquilo, não vai haver mais propriedade privada, né? É o que vai dar, né? Subsídio para se pensar o comunismo, o socialismo, posteriormente o comunismo. Então, ele estuda a partir dessa perspectiva de que ao longo da história da humanidade, sempre houve uma exploração de um grupo social sobre o outro, né? A questão das classes sociais, certo? Então, é isso que marca o estudo de Marx. Ele analisa toda a história da humanidade a partir dessa relação. Sempre vai haver um dominador e um dominado, tá? Então, das alternativas aqui, a única que fala sobre isso é a letra D. Por quê? Perdão, é a letra B. Por quê? Na letra A diz o seguinte: as classes sociais são um conjunto de sujeitos unidos sobre uma mesma ideologia política. Ou seja, os sujeitos estão unidos, não existe essa diferenciação entre rico e pobre, branco e preto, né? Ao longo, né, da análise das sociedades. Então, não é essa a alternativa. Tá? Professora, nessa A... Nessa A, ela vai para o conceito Weber, né? A conceitual, não? A letra A. A gente pode pensar mais ou menos nesse sentido, ou pode pensar numa ideia de utopia, né? Onde todo mundo está feliz, unido, ninguém está brigando com ninguém, não existe disputa nenhuma, todo mundo pensa igual, certo? E, infelizmente, né, isso é uma utopia, isso não acontece, certo? Ainda mais numa sociedade onde um sistema que rege as relações é o capitalismo, tá? Letra B. As classes sociais são entendidas como os diferentes grupos que se formam em função de sua condição material e social, ou seja, grupos diferentes que se estabelecem por aqueles que têm ou mais condições e menos condições, ou aqueles que historicamente foram elevados a um status de superioridade e outros de inferioridade, como é o caso, por exemplo, de brancos e negros, homens e mulheres, né? Patrões e empregados numa perspectiva, né, material, numa perspectiva econômica, certo? Então, a resposta certa é a letra B. E por que não é C? As classes sociais estão ligadas pelo conceito de solidariedade orgânica, ou seja, todos somos solidários irmanamente, ninguém briga com ninguém, ninguém, né, explora ninguém, né? E a gente sabe que não é isso que acontece. E letra D, as classes sociais existem apenas em espaços específicos e em sociedades altamente desenvolvidas. Muito pelo contrário, principalmente nas sociedades mais em desenvolvimento ainda, que fica cada vez mais reafirmada essa desigualdade social, né? Que mostra bem direitinho essa divisão de classes, certo? Então, a alternativa que responde Marx e a ideia que ele entende como classes sociais é a letra B. Grupos diferentes que são marcados, né, por questões materiais, ou seja, quem tem mais dinheiro, quem tem menos, ou por questões sociais, como eu dei os exemplos aqui, pretos e brancos, né, homens e mulheres, certo? Entre tantas outras relações, né, que marcam essa divisão, tá certo? Deu para entender um pouquinho melhor agora, Dea? Deu uma clareada legal agora, viu? Legal mesmo. Muito obrigada. Nada. Ô, professora. Diga, Yasmin, você levantou a mão? Tipo assim, em relação à prova, quem não fez a prova da primeira unidade, no caso, não essa, quem não fez a da primeira, aí na segunda chamada, a senhora sabe dizer assim como que vai ser o estilo, se vai ser aberta, se vai ser tudo fechada mesmo? Provavelmente vai ser tudo fechado também. Ah, que nem o estilo dessa agora.
vai ser semelhante a esse modelo agora da segunda unidade. Tanto a prova de segunda chamada, quanto a prova final, caso alguém precise. Eu espero que ninguém vá para a final. Mas caso alguém precise, certo? A prova final também vai ser mesmo dentro desse modelo. Tá certo? Ah, entendi. Obrigada. Vou parar aqui a apresentação para a gente voltar para cá. Bom, mediante isso que a gente viu, mediante essa breve atividade de revisão, eu acredito assim, né? A imensa maioria de vocês acertou, se não todas, mas a maioria das questões, então eu acredito que, né, vai ser tranquilo para vocês essa prova. Reforço, né? Tentem ler com calma, com paciência, né? Leiam as questões todas, porque vocês viram que nesse exemplo aqui tem uma questão que ajuda a pensar outra questão, certo? Então, é muito isso, né? Muita questão, pensar com calma que a gente discutiu ao longo das nossas aulas e interpretar o enunciado e as alternativas com tranquilidade, porque às vezes no ímpeto, na pressa, a gente, né, vai e marca, vai e determina, depois quando a gente para analisar, eita, tem essa palavrinha aqui que está errada, tem isso aqui que não era para estar aqui, certo? Então, fiquem tranquilos, façam a prova com tranquilidade, estarei online para sanar qualquer dúvida que possivelmente vocês tenham, ou para enviar a prova, certo? Para quem porventura não conseguir acessar o portal. Tranquilo? Alguém tem mais alguma dúvida? Não. Bom, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, eu queria fazer um pedido para vocês. Posso fazer um pedido para vocês? Quem quiser, claro, fique à vontade, certo? Se vocês quiserem abrir a câmerazinha de vocês e dar um tchauzinho, só para eu printar e guardar de recordação a nossa última aula. Vocês abrem a câmerazinha de vocês, eu printar aqui a tela para guardar de recordação. Só se vocês quiserem, fiquem à vontade. Não se preocupe se está bonito, se está maquiado, se está arrumado, não, tá? A Cacê já está abrindo a dela. Só para eu printar aqui a imagem. Se assuste não, professora, não se assuste não. Vou mandar Não, vou assustar não se aperrei não. Olha, tá todo mundo bonito, produzido, bem tomado, cheiroso. Ó, tem até o Pato Donald participando da nossa aula, ó. Tá vendo você? Quem quiser aparecer, apareça aqui, que aí eu vou pintar a tela e vou dar um tchauzinho. Certo? Professora, eu vou colocar meu pato para me representar, porque eu estou sem condições aqui. Tá certo, sem problema. Me desculpe a demora, professora, é que eu estava me vestindo, viu? Tem que estar apresentável para aparecer na imagem, entendeu? A senhora pediu o quê? Eu estava ali ajudando o Léo. O que a senhora queria? Pedi mesmo para vocês abrirem a câmera só para todo mundo dar um tchauzinho. Agora o André vai se enfeitar todinha. Eu abro desde o dia que eu cheguei aqui. Eu quase nunca fechei esse negócio. E aí eu vou printar a tela, certo? Eu vou contar até 3, vocês dão um tchauzinho, eu vou printar para guardar de recordação da nossa aula. O time já conhece a André, professora. Eu nem fiquei bonita. Deixa a câmera de André 24 horas com 48 ligada. O time já conhece a André. Já, ela já é reconhecimento facial. Meu nome é André Aparecida. Então, vou contar até olha ele. Tá? Então, bora lá, eu vou printar a tela. Tá se esconder, né, Carolzinho? 2, 3. Bora lá, todo mundo dando tchauzinho. Tchau, gente. Tchau, professora. Ô, povo lindo. Agradeço muito, certo? Nada, nós que agradecemos. Foi um prazer enorme estar com a senhora. Desse semestre. Espero poder reencontrá-los, quem sabe, em outra disciplina, mas se não, para tomar uns cafezinhos lá na faculdade, quando a gente voltar à nossa normalidade. Tá certo? Ô, professora, com certeza. A prova, uma pergunta que quer calar. Quer calar. A prova vai ser nesses modos, assim, né? Bem suave. Andréia. Sim.
Vai ser exatamente dentro desse golpe. Nem se aperreie. Alguém rindo aí do outro lado. É que tu tá... Sou eu. André, vai dormir, mulher. Eu vou dormir. Relaxa, André. Vamos embora dormir, pelo amor de Deus. Eu vou dormir por quê? Olha o reconhecimento facial dela, só aparece os dentes. Hein? A câmera tá aparecendo só os dentes. Bom, Meus- gente, tá. eu vou encerrando aqui a Legal. gravação, certo? Para que a gente já discutiu a nossa revisão. Nossa prova vai estar dentro desse modelo, tá? Nesse nível de questões, né? Como eu falei, revejam quem quiser rever as aulas, né? Passem uma lista das atividades que a gente já fez ao longo do semestre, que vai sair tudo tranquilo, tá bom? Certo. Faça mais um favor. Coloque essa aula logo no modo YouTube, no grupo, porque a gente tá... Ainda hoje. O Teams está congestionado, sabe? E não esqueça E aí tá do link do YouTube. Mando. Já vou. Vocês saindo aqui da sala, eu já baixo e já disponibilizo para vocês, tá bom? Senhora, agora eu vou dormir. Boa noite. Tchau, boa noite para todos. Um cheiro bem Vou grande estudar. para todo mundo. Boa noite, Até gente. a nossa prova. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau, professor. Tchau, boa Tchau, noite. professora. Fique com Deus. Tchauzinho.